Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte desta obra, que fala dos exemplos, e no capítulo 3, quando Kardec nos traz os testemunhos dos espíritos numa condição mediana. Hoje vamos ver a primeira parte do espírito Senhora Ana Belleville. E Kardec começa nos descrevendo aqui a história da Senhora Ana Belleville e diz ele o seguinte: jovem mulher morta aos 35 anos, depois de uma longa e cruel doença. Viva, espiritual, viva, não é? Aquela personalidade mais vivaz. Espiritual, dotada de uma rara inteligência, de uma grande retidão de julgamento e de eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada, tinha, por outro lado, uma força de caráter pouco comum e um espírito fecundo em recursos que não a pegava, jamais desprovida nas circunstâncias mais críticas da vida, sem rancor para com aqueles dos quais ela tinha o mais a se lamentar. Então, aqueles que a deixavam tristes, ela não guardava rancor, estava sempre pronta a lhes prestar serviço quando possível. Intimamente ligada com ela há muitos anos, pudemos seguir todas as fases da sua existência e todas as peripécias do seu fim. Um acidente provocou a terrível doença que deveria levá-la e que a reteve 3 anos no leito, sujeita aos mais atrozes sofrimentos, que suportou até o último momento com uma coragem heróica, e no meio dos quais a sua alegria não a abandonou. Olha, parece um espírito em muito boa condição, não é? Mais do que mediano, eu diria, mas quem sou eu? Continuando. Ela acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas se preocupava muito pouco com isso. Todos os seus pensamentos se dirigiam para a vida presente. Aí já começamos a ver que a vibração não dá para ficar tão alta assim, não é? Ela estava muito preocupada com a materialidade da vida encarnada, a qual se agarrava muito. Então, ela se agarrava muito à vida aqui da encarnação dela. Sem, entretanto, ter medo da morte e sem procurar os gozos materiais, porque a vida era muito simples e passava sem dificuldade daquilo que não podia se proporcionar. Então, se não podia e não tinha, ela ficava bem na mesma. Mas tinha instintivamente o gosto do bem e do belo, que sabia levar até as menores coisas. De novo, já subiu na virtude. Vamos ver onde paramos aqui. Sim. O gosto do bem e do belo que sabia levar até as menores coisas. Queria viver menos por ela que por seus filhos. Uma boa mãe, não é? Aos quais sentia que era necessária. Foi por isso que se agarrou à vida. Então não foi pelo gosto da materialidade. Foi para poder ficar com os filhos e ajudá-los. Conhecia o espiritismo sem o ter estudado a fundo. Interessava-se por ele e, entretanto, não chegou a fixar seus pensamentos no futuro. Era-lhe uma ideia verdadeira, mas que não deixava nenhuma impressão profunda no seu espírito. O que ela fazia de bem era o resultado de um movimento natural, espontâneo, e não inspirado pelo pensamento de uma recompensa ou penas futuras. Então, ela fazia o bem porque ela queria fazer o bem e pronto. Mais virtude. Continua aqui Kardec dizendo:
Já há muito tempo, seu estado era desesperador, estava doente, não é? E se esperava, de um momento ou outro, vê-la partir, ou seja, desencarnar. Ela própria não se iludia. Um dia que o seu marido estava ausente, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a sua hora chegara. Sua visão estava velada, a perturbação a invadia e ela experimentava todas as angústias da separação, na alma e do corpo. Entretanto, custava-lhe morrer antes do retorno de seu marido, fazendo sobre ela um supremo esforço, disse consigo mesma: não, eu não quero morrer. Sentiu então a vida renascer em si. Retomou o corpo, não é? E recobrou o pleno uso de suas faculdades. Quando seu marido retornou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis esperar que estivesses perto de mim. Ai, que bonito. Porque tenho ainda várias recomendações a fazer. Não foi tão pelo romantismo, mas mais pelos cuidados de mãe mesmo. A luta entre a vida e a morte se prolongou assim durante 3 meses, que não foram senão uma longa e dolorosa agonia. Ela poderia ter ido, ela escolheu voltar, escolheu se sacrificar em prol de preparar bem a sua partida. Então, nós vamos ter agora a evocação no dia seguinte ao de sua morte. Bem rápido, não é? Então, no dia seguinte ao de sua morte, já houve a primeira evocação. E aqui nós temos, depois de evocada, ela diz: meus bons amigos, obrigada por se ocuparem de mim. De resto, fostes para mim como bons pais. Pois bem, regozijai-vos, eu sou feliz. Tranquilizai meu pobre marido e velai sobre meus filhos. Fui para junto deles logo em seguida. Então, depois da desencarnação, ela não se apartou de todos dos filhos, né? Pergunta: parece que a sua perturbação não foi muito no dia seguinte, né? Da desencarnação dela. Uma vez que nos respondeis com lucidez. Resposta: meus amigos, eu sofri tanto, e sabeis que sofri com resignação. Pois bem, minha prova terminou. Dizeis que estou completamente desligada? Não. Mas não sofro mais. E é para mim um grande alívio. Por esta vez estou bem, radicalmente curada, eu vos asseguro. Então, ela não está completamente desligada, porque está lá ainda atenta aos filhos, mas já está completamente curada. Ela assegura isso. Mas tenho necessidade de que me ajudem com o concurso da prece para vir em seguida trabalhar convosco. Interessante, nós vemos vários espíritos aqui interessados em continuar trabalhando no processo da codificação da melhor forma que eles pudessem, trazendo testemunhos e tudo isso. Pergunta: qual pode ser a causa de vossos longos sofrimentos? Resposta: passado terrível, meu amigo. Então, expiação de erros passados. Pergunta: podeis dizer-nos qual foi esse passado? Resposta: deixai-me esquecer um pouco. Eu paguei tão caro. Eu estava pedindo que fossem gentis e não tocassem nesse assunto, que para ela era sensível. Justo. Aqui temos Kardec que fala 1 mês depois da sua morte, evocada de novo. Então, primeiro foi no dia seguinte, agora 1 mês depois. Pergunta: agora que deveis estar mais completamente desligada e que vos reconheceis melhor, ficaríamos muito felizes tendo convosco uma conversa mais explícita. Poderíeis dizer-nos
qual foi a causa da vossa longa agonia? Voltam no assunto. Por que estivestes durante 3 meses entre a vida e a morte? Resposta. Obrigado, meus bons amigos, pela lembrança e por vossas boas preces. Quanto elas me são salutares e quanto contribuíram para o meu desligamento. Ainda tenho necessidade de ser sustentada. Continuai a orar por mim. Compreendeis a prece, vós. Não são fórmulas banais as preces que dizeis, como tantos outros que não se dão conta do efeito que produz uma boa prece. Sofri muito, mas meus sofrimentos me são largamente contados e me é permitido estar frequentemente junto dos meus queridos filhos que deixei com tantas amarguras. Eu mesma prolonguei os meus sofrimentos. O meu ardente desejo de viver para meus filhos fazia com que me aferrasse de alguma sorte à matéria. Então, vai resistir a desencarnar por causa dos filhos. E, contrariamente aos outros, obstinava-me e não queria abandonar esse infeliz corpo com o qual era necessário romper. Já não sustentava mais, a doença não permitia mais, não é? E que, entretanto, para mim, era um instrumento de tantas torturas. Eis a verdadeira causa de minha longa agonia, minha doença, os sofrimentos que suportei. Aí, 2 pontos, ela vai falar sobre isso. Expiação do passado, uma dívida a mais a pagar. A pagar, não é apagar, é para pagar. E ela diz, ai de mim, meus bons amigos, se vos escutara, que mudança na minha vida presente. Ela poderia ter estudado, mas não estudou. Que abrandamento teria sentido nos últimos instantes e quanto essa separação seria mais fácil se, em lugar de contrariar esse impulso, não é, do espírito se desligar da matéria, então, teria sido nos últimos instantes e quanto essa separação teria sido mais fácil se, em lugar de contrariar essa separação, me entregasse com confiança à bondade de Deus, a corrente que me arrastava. Então, eu estava sendo puxada para se desligar e ela forçava a ficar no corpo. Mas, em lugar de considerar o futuro que me esperava, eu não via senão o presente que ia deixar. Quando retornar à Terra, serei espírita, eu vos asseguro. Que ciência imensa! Assisto às vossas reuniões muito frequentemente e às instruções que vos são dadas pelos espíritos superiores, não é? Se pudera compreender, quando estava na Terra, meus sofrimentos seriam bem abrandados, mas não era chegada a hora. Hoje, eu compreendo a bondade de Deus e a sua justiça, mas não sou ainda muito avançada para não mais me ocupar com as coisas da materialidade da vida terrena. Meus filhos, sobretudo, a ela me prendem, e me prendem ainda, não mais para mimá-los, mas para velar sobre eles e tratar que sigam a rota que o Espiritismo traça nesse momento. Sim, meus bons amigos, ainda tenho graves preocupações. Uma, sobretudo, porque o futuro dos meus filhos dela depende. Então, ela se preocupa com algo em especial para o bem do futuro dos filhos dela. E amanhã vamos ver. Temos mais uma pergunta, depois temos uma outra 6 meses depois. Vamos ver essa última pergunta. Podeis nos dar algumas explicações sobre o passado que deplorais? Vai de novo. Resposta. Ai de mim, meus bons amigos, estou pronta para confessar-me. Desconheci o sofrimento, vi minha mãe sofrer sem dela ter piedade, tratei-a de doente imaginária,
nunca tendo-a visto acamada, supunha que ela não sofria e ria de seus sofrimentos. Eis como Deus me pune, fazendo-a ter filhos e não poder ficar com eles, não é? É isso, foi uma expiação e ela riu dos sofrimentos da mãe e passou como mãe por severos sofrimentos. Amanhã continuamos vendo, então, mais uma mensagem da senhora Ana Belleville, projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.